Bom, para finalizar essa parte a respeito do assunto do livre-arbítrio, aplicado para esse objetivo que nós estamos fazendo aqui, ou seja, investigando quais teriam sido as causas, uma delas, uma possível causa para o nosso ingresso aí no chamado mundo material, e talvez explicar o motivo que teria pressionado aí o Ser Supremo para construir esse local que seria o mundo material. Então, para verificar essas possibilidades, nós estamos usando o recurso que seria a possibilidade do livre-arbítrio. Entretanto, a questão é que quando nós aplicamos o conceito do livre-arbítrio como sendo um recurso a ser aplicável na ideia da nossa situação dentro do mundo material, verificamos que o conceito do livre-arbítrio ele é frágil para explicar esse processo todo, né? Até mesmo porque não verificaríamos aí um ato de liberdade concedida por um ser amoroso, inteligente e talvez, quem sabe, paciente, mas permitiria sim uma abordagem ou até mesmo uma conclusão, inclusive errônea a respeito da ideia de Deus, né? Bom, vou apontar mais um detalhe que criaria um grande obstáculo para que a gente pudesse utilizar esse recurso de livre-arbítrio, né? Supondo-se que nós estamos falando aí desse ser que seria um ser absoluto, um ser pleno de todas as qualidades, e nesse ponto eu acho que os Vaishnavas estão mais adaptados para entender o que eu estou falando, apesar de que o que eu estou falando é um conhecimento geral, genérico, mas a linguagem é mais familiar para os Vaishnavas que estiverem assistindo esse vídeo. Supondo que nós, porque estamos falando de um ser pleno de qualidades, cheio de perfeição, então esse ser pleno de qualidades e cheio de perfeição teria consigo a qualidade de ser muito agradável, um ser agradável, como nós havíamos falado um pouco atrás. Então esse ser, ele seria um ser, por conta de ser perfeito, ele também teria em si a qualidade de ser agradável não apenas aos olhos, não apenas ao coração, mas também aos olhos. Portanto, seria uma pessoa muito bela, não é? Seria uma pessoa com características de beleza bastante satisfatórias. Então estamos falando de um ser, de uma pessoa bonita, né? bem formada, digamos assim, com traços refinados, né? Fisicamente falando até. Estamos falando de um ser que tem a característica de ser agradável externa e internamente por ser absoluto. Então, ser absolutamente agradável. Portanto, teria uma aparência agradável e, ao mesmo tempo, uma emoção agradável. E essa pessoa, por ser infinitamente opulenta, poderia criar ao redor de si uma estrutura que agradaria a todos, né? Que agradaria a todos. Então, vamos imaginar o seguinte quadro. Imagina que você seja um cara, uma pessoa jovem, bonita, um homem ou uma mulher jovem, bonita, etc. E você tem o seu parceiro, sua parceira aí, né? Vou dar um exemplo meu para ficar mais fácil, para não ficar falando de ele ou ela o tempo todo, vou ser mais objetivo. Vamos supor, apesar de que para isso eu teria que ser uma pessoa muito bonita e agradável, mas supomos que eu fosse, ok? Não vamos exagerar muito, vamos ficar no básico, mas supomos que eu fosse uma pessoa muito bonita e agradável e eu estivesse com a minha esposa do meu lado, que estaríamos nós dois, ou minha esposa, ou minha namorada, estaríamos nós dois completamente apaixonados um pelo outro, ou seja, muito ligados amorosamente um ao outro, e nós estivéssemos assim num dia, fosse um sábado à noite, né, em casa, estamos bem de saúde, bem financeiramente,
estamos bem no trabalho, profissionalmente, está tudo ótimo, maravilhoso, estamos aí no apartamento, ou de repente numa casa num campo, né, ou na praia, quem sabe, numa casa de praia, numa casa no campo, um lugar bem agradável, e tivesse uma chuva, chovendo assim, não uma chuva torrencial, mas uma chuva agradável, que produz aquele barulhinho gostoso, com aquele cheiro de terra subindo, e nós estamos ali naquele ambiente confortável, assistindo um filme super legal, um lançamento aí muito bacana, com uma pipoca, né? Ali sei lá, uma bebidazinha bem gostosa, no caso que eu não bebo, né? Então poderia ser aí um chazinho, ou então até mesmo uma cervejinha sem álcool, ou um vinhozinho sem álcool, né? Ou alguma coisa assim bem leve, ok? Mas aí, veja bem, nós faríamos o seguinte, estaríamos aí nesse ambiente e estaria ótimo. Isso é um quadro que pode acontecer com qualquer um de vocês a qualquer momento, ou pelo menos vocês já vivenciaram essa experiência em algum momento da vida de vocês, né? Muito bem, então eu estaria lá, ótimo, curtindo esse momento maravilhoso com a pessoa que eu amo, e estaria tudo ótimo. E de repente, veja bem, veja se faz sentido, né? Eu teria tido a seguinte ideia, sair de casa, ok? Dessa situação, na geladeira tem tudo de bom e do melhor, né? Se eu tiver com fome, eu posso ir fazer um sanduíche, uma salada, tá tudo ótimo, tudo fresquinho, orgânico inclusive, uma maravilha. Então, eu de repente, nós estamos ali assistindo um filme, naquele ambiente com edredom, sofá macio, gostoso, aí eu tenho a seguinte ideia, sair de casa, de repente, de uma hora para outra, sair de casa, na chuva, e procurar num lixo alguma coisa para comer, e chegando lá, procurando alguma coisa para comer no lixo, né? Procurar um abrigo, assim, talvez como chama aqueles toldos, né? Um lugar assim onde as pessoas vão se abrigar da chuva, para poder ficar, para me proteger da chuva, e aí me sentindo um pouco solitário, esperando que alguém venha para a gente bater um papo, talvez, assim, fazer uma amizade, alguma coisa assim. Imagina esse quadro. Faria sentido isso? Quer dizer, faria sentido eu sair da minha casa, na companhia da pessoa que me agrada muito, com todos os recursos disponíveis, para ir para a rua, procurar lixo, ou alguma coisa interessante para procurar lá fora na rua? Faria sentido isso? Não faria sentido nenhum. Só a não ser que eu tivesse enlouquecido. Aí tudo bem, poderia ser justificado. Não faria sentido, ainda assim não faria sentido, mas poderia ser compreendido do ponto de vista de que se trata de uma loucura. Então, se nós considerássemos que a alma, estando no reino de Deus, com todas as facilidades, e inclusive estando correlacionada com o ser mais belo, mais atrativo, mais gracioso, inteligente, de repente decidisse sair desse ambiente para ir para um outro local completamente assim, nada a ver, para tentar as mesmas coisas que poderia ter se conseguir ali no ambiente original. Então, a ideia de que nós assim, nos sentimos insatisfeitos com o reino de Deus e saímos para desfrutar, para desejar fazer alguma coisa sem Deus, ela é completamente incompatível do ponto de vista da coerência teológica e até metafísica, porque não combina. Se, por exemplo, numa cidade se ocorre, porque como existem muitas almas no mundo material, então essa decisão de sair desse ambiente não teria sido uma decisão aleatória de uma alma, mas seriam muitas saindo, né? Uma quantidade muito grande. Isso quer dizer que é praticamente uma epidemia, né? Se, por exemplo, se eu tenho uma empresa e muitos funcionários estão querendo sair da empresa, isso significa que tem alguma coisa errada com a empresa. Por que eu estou perdendo os funcionários? Se eu tenho um time de futebol e os melhores jogadores estão querendo ir embora do time, né? Ou se eu tenho uma família e os meus filhos estão querendo ir embora de casa, a esposa, os filhos estão querendo... Então tem alguma coisa errada com a família, né? Assim, se nós pensamos que as almas querem simplesmente sair
do reino de Deus embora porque estão... Então tem alguma coisa errada com o mundo espiritual, com o reino de Deus. E tudo bem que se voltássemos para o mundo espiritual, o reino de Deus, não quereríamos voltar ao mundo material, como na maioria dos casos, em se tratando dos Vaishnavas, conceberiam isso daí. Mas isso seria apenas por um trauma muito intenso, pela experiência de extremo sofrimento no mundo material, que talvez nós não quereríamos voltar para cá. Isso não seria muito assim, honrável, não seria muito valioso, esse retorno não seria um retorno por uma intensidade amorosa, mas senão que por um medo muito profundo da experiência traumática que o sofrimento produziria. E aí nós já não estamos falando de um ser perfeito, cheio de amor, com soluções amorosas, mas sim um ser talvez egoísta, ciumento e com planos muito poderoso, claro, porque capaz de fazer qualquer coisa, mas com ideias bastante assim, duvidosas a respeito dos métodos utilizados para reconquistar aí essas almas que promoveram esse êxodo do reino de Deus, né? Outra coisa seria, por exemplo, no caso, na metáfora que eu estou usando de sair de casa para ir procurar alguma coisa fora, lá na rua, para comer, isso equivaleria a uma loucura da minha cabeça, né? Então, como estão muitas almas que estão presentes no mundo material, haveria uma epidemia de loucura no reino de Deus, né? Qualquer cidade, você tem uma epidemia de dengue, é o que o governo faz. O governo vai cuidar para que a dengue seja eliminada. Então, se ocorre uma epidemia de loucura no reino de Deus, essa epidemia de loucura, onde afetam tantas almas, com certeza deveria haver aí um processo já de prevenção para que essa epidemia fosse contida antes que ela se manifestasse, né? Ou seja, aí nós teríamos que assim, prever que o mal propriamente dito, ou a inveja, ou a insatisfação, ou a sensação de insatisfação, seria uma das características do reino de Deus, e isso já comprometeria a qualidade do reino de Deus de ser absoluto. E uma das características de ser absoluto é que seria composto de todas as qualidades que poderiam ser atribuídas a um ser perfeito, como por exemplo a qualidade de ser um ambiente agradável, ser um ambiente plenamente satisfatório, já que o mundo espiritual, o reino de Deus seria aí um local sem ansiedades, não é? Então as pessoas estariam aí completamente felizes, satisfeitas, portanto não haveria a menor possibilidade de que esse tipo de sentimento de insatisfação tivesse ocorrido a partir do reino de Deus. Então, o livre-arbítrio como teoria para explicar a saída da alma do reino do mundo espiritual, da transcendência e a produção do mundo material como consequência desse atributo do livre-arbítrio concedido por Deus para a alma, justamente por consequência desse atributo do livre-arbítrio, teria surgido aí a necessidade da criação do mundo espiritual, né? Do mundo material. Então o mundo material seria a consequência do livre-arbítrio da entidade vivente que, por ter adotado de maneira irregular, teria forçado aí a criação do mundo material. É bastante imprática e também ela não corresponde com a ideia que nós temos de um ser perfeito, inteligente e cheio de amor, porque o mundo material, pelo fato de ele não ser essa representação evidente, aparente desse amor e dessa inteligência divina, ok? Então eu vou fechar aqui esse ciclo da ideia de livre-arbítrio. Se você quiser fazer algum comentário, alguma colocação, estou aberto, estou aqui, por favor, fique à vontade. O pessoal começou a fazer uma programação aqui, né? No momento eu estou gravando num centro cultural védico, que é um templo aqui em Seul, na Coreia do Sul, e a programação deu início agora. Vocês estão ouvindo essa batidinha de fundo. Eu vou encerrar agora e a gente começa então no próximo vídeo. Então recomeça no próximo vídeo para finalmente finalizar esse mecanismo todo aí com a última observação, que seria
a teoria da evolução, né? Da evolução da alma, ou da evolução do espírito. Muito bem? Namastê, até a próxima gravação.